A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe mais esse dia na sua vida, abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe tudo que tu for fazer nesse dia, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Peço que você fique até o fim, quando for escutar o vídeo. E só saia quando a gente terminar com o vídeo fazendo a oração, para Deus confirmar a tua bênção, amém? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, Jesus, ele deixou a palavra para a gente viver nela, viver dela e praticar ela, amém? Porque quando a gente ouve a palavra de Deus e não pratica ela, não bota ela em prática para viver ela, as coisas também ficam difíceis de acontecer na vida da gente. Mas quando a gente quer uma coisa e fala para Deus, Senhor, o Senhor disse que na tua palavra que se eu fizer isso, eu vou ser abençoado, que se eu fizer isso, eu vou ser curado, se eu agir assim, eu vou ser protegido pelo Senhor. Então a gente tem que andar dentro da palavra de Deus por causa disso, porque Deus sabe se você guarda no coração a palavra dele ou não. Por isso que Jesus nos ensinou para a gente ser prudente, para a gente ser uma pessoa prudente. E aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, diz assim, ó, no cabeçalho diz, os dois alicerces, e de todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticam, a esses assemelhá-lo-eis a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, tá entendendo? Você vê que quando o homem ouve a palavra de Deus e guarda ela, Deus assemelha você como um homem prudente. Deus tem você na presença dele como um homem prudente, um homem que honra e guarda aquilo que ele passou para você viver dela, que é a palavra de Deus, tá entendendo? Então Deus te protege, Deus te livra, Deus te guarda, você está sendo prudente com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, porque você é a estaca da sua casa mesmo. Sua família, querendo ou não, depende da tua oração para ter uma vida sossegada, para ter uma vida sarada, curada, com porta de emprego aberta, porque você está intercedendo e está lutando pela sua casa, pela sua família, pela sua empresa, pelo seu comércio. Então você é o intercessor da sua casa. Então Deus quer que você seja prudente, tá entendendo? Para que você não venha cair nas armadilhas que o inimigo arma para querer derrubar o cristão. Derrubar aqueles que confiam em Deus, que têm a palavra de Deus no coração como seu principal objetivo. No verso 25 diz assim, ó, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, tá entendendo? Quando você guarda a palavra de Deus, você está edificado sobre a rocha, uma rocha que é Jesus Cristo. E vem os problemas, vem as dificuldades, vem as lutas, as perseguições, as afrontas do inimigo, as acusações, as calúnias, as mentiras. Porque o inimigo é cheio de levantar gente, irmão, para mentir contra você, dizer que você fez coisa que você não fez, dizer que você disse coisa que você não disse, tá entendendo? Então, a gente tem que estar sempre com os pés na rocha, que é Jesus Cristo, para a gente suportar essas coisas. Porque o mundo aí não suporta nada, irmão. Se você for querer, você, eu digo entre aspas, a pessoa for afrontar uma pessoa dessa do mundo aí, termina em morte, tá entendendo? Porque o pessoal não estão tendo tolerância de nada, não atolera nada, não atolera nem você falar qualquer coisinha, já está motivo de confusão, tá entendendo? Então você tem que vigiar para não cair nessas astutas ciladas do diabo, tá entendendo? Então vem esses problemas, vem os acusadores, vem as dificuldades às vezes, porque o crente, né, porque é crente, ele passa por dificuldade, porque a crise que vem no país é para todos, como foi no tempo de Abraão, no tempo de Isaac, de Jacó, na terra de Canaã, teve fome, eles tiveram que se mudar para outro lugar para poder sair daquela crise ali, fugir daquela dificuldade, tá entendendo? Então a gente tem que saber fugir dessas coisas. Como é que você vai fugir? É guardando a palavra de Deus, porque na hora que vem o problema, você bota a palavra de Deus, profetiza a palavra de Deus, e na hora Deus envia o anjo dele e ele te livra de qualquer situação difícil que você estiver passando. Você está desempregado, Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Deus não vai deixar você perecer aí, tua família passar fome, não, porque desde o jardim do Éden que Deus fez a promessa que o homem ia viver do suor do rosto dele, do trabalho da mão dele, tá entendendo? Então o homem tem que trabalhar, o homem tem que ter o trabalho dele para viver, ele e a família dele. Deus não vai deixar faltar
um emprego para mim, para você, porque ele sabe que a gente precisa de trabalhar, ele sabe que a gente precisa de ganhar o salário da gente, para a gente se manter, para a gente manter a família. Então, ele vai abrir as portas para você, vai abrir as portas para mim, que prego a palavra de Deus, das oportunidades, daquilo que eu tenho pedido para ele em oração. Ele vai fazer na minha vida e na tua vida, porque ele é o Deus que faz todas as coisas acontecer na vida daqueles que temem a ele e que respeitam a palavra dele. No verso 26 diz assim, ó, aquele, glória a Deus. Então desceu a chuva, né, meu irmão? Desceu todo o vendaval sobre a casa daquele homem que estava com os pés na rocha e ela não caiu, permaneceu de pé. Porque confia em Deus, está na presença de Deus, está buscando a Deus e Deus honra a fé da pessoa, tá entendendo? Aí diz assim, ó, e aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-eis a um homem sensato que edificou sua casa sobre a areia, tá entendendo? E desceu a chuva e correram os rios, e sopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, tá entendendo? É grande e a destruição é grande da queda do homem que desfaz a palavra de Deus, ignora a palavra de Deus, ignora a Bíblia Sagrada, que é o alimento dele, é o sustento da alma dele. Ele ignora a palavra de Deus e acha que está vivendo uma vida boa, sossegada, e quando ele pensa que não, vem os problemas, vem a afronta, vem a dificuldade, vem a falta de um emprego, vem a coisa, a pessoa pega parte para fazer coisa errada e se desvia do caminho de Deus e tropeça, cai, e a queda daquele homem é grande. Tá? Então a gente não pode deixar isso acontecer, nem comigo, nem com você, nem com a sua família, nem com a minha família, porque a gente somos a estaca da nossa casa, do meio do nosso povo. A gente estamos na terra para lutar pela igreja do Senhor Jesus Cristo, orar de madrugada, orar de manhã, de tarde, de noite, pela vida do pastor da igreja, pela vida dos obreiros, das obreiras, dos irmãos, das irmãs, por todos para que a gente tenha uma vida em paz também aqui nessa terra. Orar pelas autoridades do país, orar pelas autoridades militares, governamentais, tá entendendo, irmão? Segurança privada, por tudo quanto é de autoridade, e homens e mulheres que trabalham todos os dias, que pega trem, pega metrô para ir trabalhar, pega ônibus, tá entendendo? O pessoal estão roubando aí que nem pano de boneca fica mais nos arames, porque eles estão roubando celular, roubando tudo das pessoas. Então você tem que estar protegido, você tem que estar debaixo da graça de Deus, da comunhão com Deus, tá entendendo? Firme na rocha que é Jesus Cristo, para o anjo de Deus poder te livrar e te guardar de toda essa violência que acontece nesse mundo aí. Todos nós estamos sujeitos a acontecer as mesmas coisas, mas nós cremos que temos um Deus que peleja por mim e por você. Porque a palavra dele diz que ele está com o olho fixo do céu, olhando aqueles que são fiel a ele na terra, tá entendendo? Então você é fiel a Deus, minha irmã, meu irmão, não deixe de ter essa comunhão com Deus. Guarda essa palavra sempre no seu coração para que ela te dê vida e vida com a mudança. Aí diz assim, ó, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas, tá entendendo? Então o povo vendo Jesus concluir aquele fundamento ali daquelas duas casas, daqueles dois alicerces ali, por isso que hoje o homem vai cavar uma casa, um alicerce para fazer, tem que cavar bem fundo, para encher de concreto, de ferro, tudo, para poder levantar a casa em cima, irmão. Para quando depois que ele levantar a casa não está se rachando, a casa não está se partindo no meio, tá entendendo? Então ele tem que estar sempre com o alicerce bem feito, porque a base da nossa vida é os nossos pés, firme na rocha que é Jesus Cristo. Ele quer te proteger, ele quer te livrar, mas ele te dá esse conselho hoje, dá essa instrução, para que você guarde a palavra dele. Se estruture na rocha, na pedra firme que é Jesus Cristo, tá entendendo? Ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida. Então você tem que andar no caminho, na verdade e vivendo debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que Deus te abençoe nessa manhã. Deus abençoe tua casa, abençoe tua família. Continue firme, continue orando a Deus. Continue escutando os vídeos de manhã cedo, se edificando, se estruturando, se enchendo do Espírito Santo e recebendo as bênçãos de Deus para a tua casa e para a tua família. Amém? Quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai.
Tua palavra diz que tudo que nós pedimos em oração crendo, nós recebemos, meu Pai. Então recebe, meu Deus, derrama nessa vida que está escutando esse vídeo, Pai, nessa mulher, nesse homem, as bênçãos, Pai do céu, sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família, Pai. Derrama a tua proteção, teu livramento. Abre porta de emprego, meu Deus, para os que estão desempregados, meu Pai. Liberta, Pai, aqueles que estão sendo cativos do inimigo com vício, na prostituição, nas drogas. Meu Deus, liberta, Pai, a família desse homem, dessa mulher, de tudo quanto for coisa ruim que tiver no meio deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a empresa dele, abençoe a empresa dela, o comércio, abençoe o trabalho de cada um, meu Deus, enriquecendo, guardando e protegendo a vida deles, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?